Você já parou para pensar quantas horas por dia você fica sentado? Normalmente quem trabalha em escritório fica muitas horas sentado. E é por isso que a gente tem que, na hora de especificar o mobiliário de um projeto de um escritório, realmente pensar nos assentos e nas cadeiras desses lugares. É sobre esse assunto que nós vamos falar nesse toque de conteúdo promovido pela Marelli Mobiliário Corporativo. E para quem não me conhece, eu sou a arquiteta Priscila Benck, sou especialista em neurociência aplicada a ambientes de trabalho e venho me dedicando nesses últimos anos a entender como que de fato os ambientes físicos podem impactar no bem-estar das pessoas e também na saúde delas. E é exatamente aí que entra o ponto de falar sobre assentos e cadeiras. Já que as pessoas ficam tanto tempo sentadas, a gente precisa especificar um mobiliário que de fato vai promover a saúde dessas pessoas. Então, o primeiro ponto que a gente tem que considerar é que existem dois tipos de assento, tá? Então, existem aquelas cadeiras estofadas que são indicadas para a área de descompressão, relaxamento, e as cadeiras de fato ergonômicas, que daí são indicadas para as estações de trabalho e que precisam seguir normas. Quando a gente fala de cadeiras estofadas, esse aqui é um exemplo onde eu tô, que serve super bem, por exemplo, para uma área de estar ou uma área de espera, como um exemplo aqui da Arcademy. Se você não conhece a Arcademy, é hoje um coworking aqui em São Paulo, onde os arquitetos e designers podem utilizar esses espaços para trabalhar. Então, nesse exemplo, aqui tem uma cadeira da linha Hospitality da Marelli, que é uma linha que se ocupou a pensar em estofados para essas áreas de descompressão e de relax. Então esse pode ser um exemplo para você especificar no seu projeto. Aqui tem um exemplo de uma cadeira estofada, também da linha Hospitality da Marelli. E quando e onde utilizar esse tipo de cadeira, tá? Você pode tanto aplicar numa recepção, numa espera, assim como no caso como foi montado aqui, em uma sala de reuniões. Então, às vezes, dependendo do tipo de reunião, você também pode aplicar este tipo de assento. O que a gente tem que perceber? Esse tipo, olha só, as linhas orgânicas, é uma cadeira muito confortável, tem um acabamento em madeira que dá esse aconchego, é para aquelas reuniões que realmente duram horas, que a pessoa precisa ficar muito tempo ali, que ela tem que relaxar. Daí sim vale investir nesse tipo de assento. E se a gente fala em reuniões, vale também olhar para essa mesa que está muito bem aplicada aqui com esse acabamento em grafite. E se vocês observarem detalhes que às vezes fazem muita diferença, olhem esse tampo. Ele parece que está flutuando. Então, às vezes, uma especificação de um detalhe pode fazer um diferencial para o ambiente todo. Quando a gente fala de estações de trabalho, a gente precisa levar em consideração uma série de normas, tanto NBRs, que são as normas brasileiras, quanto as NRs, que são as normas regulamentadoras e que também fazem parte dos projetos de escritório. Então, se a gente olha uma estação de trabalho como essa, a gente precisa de fato especificar mobiliários que estejam adequados com as normas vigentes. A começar pela mesa, mas também pela cadeira. E daí entra o assunto desse vídeo, quando a gente fala então dos assentos, já que a pessoa vai ficar tantas horas sentada na estação de trabalho, essa cadeira ela tem que oferecer para a pessoa uma postura adequada. E daí a gente está falando de uma série de normas, tanto na parte de regulagem de assento, quanto na parte de regulagem de braço e apoio de braço, assim como no caso dessa cadeira, que é a ProFit da Marelli, tem inclusive um apoio para lombar. Isso é uma regulagem super importante para que a cadeira possa se adaptar a qualquer perfil de pessoa. E quando a gente fala então da mesa, nesse caso a gente tem uma composição que a área de armazenamento também acontece em cima da mesa. Olha que solução bacana. Às vezes a gente não consegue espaço embaixo da mesa para acomodar gaveteiros e essa aqui pode ser uma solução que complementa então aqueles armazenamentos pessoais mesmo, seja o bloquinho, seja o caderno, seja a caneta que a pessoa precisa, então facilmente está ao alcance dela. E tem um lado também que ele é fixo, que pode servir como mural para a pessoa colar uns post-its. E o que é legal também nessa estação de trabalho é que ela tem toda uma solução elétrica, então tem uma calha aqui embaixo e a abertura dessas tomadas a gente pode posicionar onde ficar melhor para o usuário. Então nesse caso ela está posicionada a abertura aqui à direita, que não atrapalha no caso se a pessoa está usando um notebook, facilmente ela conecta os seus fios ali. Tem tanta opção de assentos e cadeiras disponível no mercado que às vezes a gente fica confuso na hora de especificar, né? E principalmente porque esse assunto impacta direto na saúde das pessoas, a gente precisa ter muita responsabilidade e saber de fato projetar de forma adequada. Então, se ficou alguma dúvida pontual sobre esse assunto, por favor, deixa aqui a tua dúvida ou o teu comentário para que eu possa também te ajudar. Um grande abraço para você.